Vamos lá, salvação. Será que é uma segurança, algo que a gente recebe de uma vez por todas? Ou será que é mais uma confiança que se constrói ao longo da vida? Essa é uma das questões mais debatidas na teologia cristã e hoje a gente vai explorar essas duas respostas. Para colocar de outra forma, quando alguém encontra a fé, a salvação vira tipo um contrato assinado com firma reconhecida, uma garantia absoluta? Ou é o começo de uma caminhada, uma esperança que a gente precisa cultivar? A resposta para essa pergunta, olha, define tudo sobre como se vive a fé. Para a gente conseguir entender essas diferentes respostas, nosso ponto de partida tem que ser um princípio que foi central lá na Reforma Protestante, o famoso conceito de sola fide. Sola fide, isso quer dizer somente pela fé. É a doutrina articulada por Martinho Lutero que ensina que uma pessoa é justificada diante de Deus unicamente pela fé. As obras, o que a gente faz, não entram nessa equação. A justiça de Cristo é como se fosse creditada ou imputada na nossa conta. Agora, a perspectiva que a gente vai explorar aqui não é que essa ideia está errada, não. A questão é que ela pode ser incompleta. E a gente sabe, né? Uma meia-verdade, sem o quadro completo, pode acabar virando um erro. Para deixar essa ideia mais concreta, vamos usar uma analogia bem simples, mas que ajuda muito. Vamos pensar na nossa condição humana como um carro. Imagina só, depois do pecado original, a natureza humana ficou parecida com um carro que sofreu um baita acidente. Ele não funciona mais como deveria. Está todo amassado, com o motor falhando, está quebrado. E é bem aqui que as visões se separam. Na perspectiva de Lutero, Deus olha para esse carro quebrado e simplesmente decreta que ele está funcionando. A justiça de Cristo o cobre, mas o carro em si permanece quebrado. Já na doutrina católica, a graça de Deus não apenas cobre o carro, ela entra no motor, na lataria e o conserta de verdade, restaurando-o à sua condição original. E vamos ser sinceros, consertar um carro não é algo que acontece num passe de mágica, né? Leva tempo, precisa de ferramenta, de trabalho. Poxa, se justificar uma máquina já é complexo. O que a gente pode dizer, então, da restauração de uma alma imortal? Então, aqui está um ponto central. Se a salvação é só um decreto, uma declaração legal, a consequência lógica é a ideia de segurança. Pensa bem, se Cristo já fez tudo e a justiça dele foi colocada na minha conta, então a minha salvação está garantida. As minhas obras não teriam um papel necessário nesse processo. Mas atenção, é muito importante esclarecer um ponto aqui. A posição católica não é que a pessoa se salva pelo próprio esforço. De jeito nenhum. Essa ideia, conhecida como pelagianismo, foi condenada como heresia há séculos. A visão é que as boas obras não são a causa da salvação, mas sim o fruto dela, uma colaboração da pessoa com a graça de Deus, que já está trabalhando e transformando tudo por dentro. Ok, vamos deixar a analogia do carro um pouco de lado e ver como as escrituras falam sobre isso. A linguagem da Bíblia parece mesmo apontar para um processo, para uma jornada, e não para um evento único que já acabou. A Bíblia levanta uma questão fundamental. Alguma coisa impura pode entrar na presença perfeitamente santa de Deus? E a resposta, repetidas vezes, é não. O céu é um lugar para os santos, para aqueles que foram, de fato, purificados. Isso nos leva a passagens como esta, lá do livro do Apocalipse. Preste atenção no verbo, na ação, os que lavam as suas roupas. Não diz aqueles cujas roupas foram declaradas limpas. Percebe a diferença? Diz que são pessoas que participam ativamente desse processo de limpeza. Essa metáfora de lavar as vestes aponta para a santificação. É um processo de regeneração, que acontece pela graça, claro, mas que exige a nossa colaboração, o nosso sim para que essa graça possa agir e nos transformar de verdade. O Apocalipse ainda nos dá mais um detalhe importante. Quem são essas pessoas de vestes brancas? São os sobreviventes da grande tribulação, ou seja, eles passaram por alguma coisa, por uma provação, e foi nesse processo que as suas vestes foram lavadas. Mas que tribulação é essa? Será que é só um evento apocalíptico lá no futuro? O apóstolo Paulo nos dá uma pista ótima. Ele descreve a vida cristã como uma luta, uma corrida, o bom combate. Olha só a linguagem que São Paulo usa aqui, já no fim da vida dele. É crucial. Ele não fala, eu recebi minha coroa no momento em que acreditei. Não! Ele usa verbos no passado. Combati, terminei, guardei, são ações concluídas. E é só agora, depois de cruzar a linha de chegada,
que a coroa da justiça lhe está reservada. Isso nos leva a uma conclusão importantíssima. Se o próprio Paulo, o grande apóstolo, fala sobre perseverar até o fim para receber a coroa, então a salvação não pode ser uma certeza absoluta desde o comecinho. Ela é, na verdade, uma esperança que nos move, que nos impulsiona a perseverar. E tem essa outra passagem de Paulo que reforça exatamente a mesma ideia. Um atleta não ganha a coroa no momento em que se inscreve na competição. Claro que não. Ele é coroado lá no final e só se tiver competido segundo as regras. A coroa é o prêmio pela perseverança na luta. Então, o caminho vai se desenhando assim, né? É uma jornada que envolve lutar, correr, guardar a fé e perseverar nas obras que nascem dessa graça, para só então, no fim de tudo, receber a coroa da justiça. Então, qual é a conclusão de tudo isso? A gente viu duas visões bem diferentes da justificação. Uma como um decreto legal e outra como uma transformação real. E essa diferença, olha, muda completamente o jeito de entender a vida cristã. Vamos resumir os pontos-chave, então. A justificação é vista aqui como um concerto de verdade, e não só uma declaração. Isso quer dizer que a nossa colaboração com a graça de Deus é necessária. A vida cristã é uma jornada de perseverança. E, por causa de tudo isso, o resultado não é uma segurança estática, garantida, mas sim uma confiança dinâmica, cheia de esperança na promessa de Deus. Esta análise foi baseada no artigo Salvação e Justificação, Segurança ou Confiança, do professor Alessandro Lima. É uma reflexão que nos convida a pensar sobre a natureza da nossa própria jornada de fé. Muito obrigado por acompanhar.